Bom dia! Um lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. A você que está acompanhando esse projeto Bíblia para Iniciantes. Hoje estamos no dia 128 do projeto. Estamos no livro de Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 1, e vamos até o versículo 16 hoje. Como sempre, coloco uma música e hoje eu coloquei duas músicas porque, na verdade, a vontade de louvar, de engrandecer esse Jesus, esse Deus maravilhoso, é maior. Eu coloquei aqui uma que eu amo, que é I Surrender, do Hillsong, e Mighty, Mighty to Save. He is mighty, mighty to save. Ele é poderoso para salvar. E I surrender significa eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo a Deus, eu me rendo ao Espírito Santo, eu me rendo ao poder e ao amor de Deus sobre a minha vida. E Ele é poderoso, poderoso para salvar, poderoso para transformar toda dor, toda tristeza em alegria, toda morte em vida. Ele conquistou a morte. Ele é o nome acima de todo nome, Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a rocha aonde nós podemos edificar a nossa vida, os nossos projetos, os nossos planos. Amém? Ele é o alicerce top, perfeita, o alicerce eterno. Bom, então vamos continuar nessa leitura, nesse conhecimento da palavra de Deus, tão importante para que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida cheia de desafios, cheio de aprendizado e cheio de alegrar o coração de Deus, através de conhecer a vontade dele, que está aqui na palavra, no livro da vida, manual da vida, na Bíblia. Amém? Quem escreve o livro de Atos é Lucas. Lucas, um médico que se converteu, ele não era judeu, é um médico gentil, e ele escreve o livro, o Evangelho com seu nome, com muito detalhe, com muito cuidado, muito zelo, né? Até pela questão dele ser médico. Ele traz uma análise maior dos fatos e ele traz muito isso, né? Ele detalha, ele descreve de uma forma mais analítica. E o livro de Atos, na verdade, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Quando Lucas escreveu, ele não fez dois livros, ele fez um e, e foi separado aqui, né? Então eu estou explicando isso porque ele se inclui aqui, né? Ele coloca na, na segunda pessoa, ou na primeira pessoa do plural, tá? Só para você entender aí, tá bom? Bom, então o versículo 20, cessado o tumulto, perdão, capítulo 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Tendo-os confortado porque eles acabaram de passar por uma situação de muito risco ali, né? Onde teve um tumulto grande, Demétrio, né? Na referência anterior, Demétrio, que era aquele mágico, né? Aquele cara que
que era um adivinho, perdão, era um artífice que criava imagens, né? Que fazia esculturas de deuses. Ele estava ali sentindo muito medo de perder sua profissão. E ali ele fez um tumulto, uma forma de matarem Paulo, de matarem as pessoas que estavam no caminho, né? Os cristãos. E ali Paulo confortou, né? Paulo não participou dessa desse tumulto aí. Os discípulos não permitiram que Paulo fosse lá nesse lugar onde estava acontecendo esse tumulto todo, né? Protegeram Paulo. E Paulo protegeu eles, confortou eles, despedindo-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Paulo exortava. Tá? O que é exortação? É você falar o que tem de ser falado, é disciplinar, é cuidar. Quem ama, exorta. Ou seja, é dar direcionamentos. Olha, faça isso, não faça isso. Então, Paulo estava ali exortando e fortalecendo os discípulos com essas exortações, onde demorou ali cerca de 3 meses na Grécia. Depois de exortar, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou ali 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, aqui Lucas se inclui, nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e, em 5 dias, fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então eles estavam ali reunidos, né, iam fazer a Santa Ceia, iam partir o pão, iam repetir o ritual que Jesus ensinou, né, de dividir o pão, de tomar do vinho, né, a carne e o corpo de Jesus. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, Lucas e os demais, né? Lucas, Paulo e os demais. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Imagina a cena, né? Ele estava sentado numa janela e adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, ou seja, já se passava da meia-noite. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Uau! Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Então, Paulo desceu, se colocou sobre o corpo de Eutico, que, segundo a descrição aqui de Lucas, que era médico, ou seja, então Lucas provavelmente deve ter ido lá, um dos primeiros, para ver se ele realmente estava bem ou não, constatando que ele estava morto. E Paulo disse, né, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. E subindo de novo, na maior naturalidade, tá? Olha que incrível. Subindo de novo, partiu o pão e comeu.
Ou seja, pessoal, ele vai ressuscitar. A vida está sobre ele. E a confiança das pessoas em Paulo, na autoridade de Paulo. Simples assim. Subiu de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Então, só para envergonhar o inimigo, então vamos até o dia raiar, o dia amanhecer aqui. E ele falou largamente e exortou e trouxe a palavra, trouxe conhecimento. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Uau, lógico. Com um milagre desse, com o poder de Deus manifestando tão fortemente através da vida de Paulo, eles se sentiram grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, ou seja, Lucas e os demais, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte passamos defronte a Quios. No dia imediato tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo havia já determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. A ideia de Paulo era acelerar um pouco para que chegasse em Jerusalém no dia de Pentecostes, um dia forte, um dia onde manifestou fortemente a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Amém? Então é isso, pessoal, é isso. É aqui mais um pedaço do livro de Atos, mostrando aqui como que a igreja agia, como que a igreja tinha unidade, como a igreja era fortalecida através do exemplo, da referência de Paulo e demais pessoas que estavam sendo ali usadas por Deus, pelo Espírito Santo. Amém? Então, um beijo no coração. Tenha um dia maravilhoso, abençoado, cheio da presença, do poder e da glória de Deus. Deus é bom. Beijo.